Alguma vez pareceu que certas pessoas conseguem absorver informação quase sem esforço? Bem, nesta análise vamos desvendar os segredos por trás da aprendizagem eficaz, baseando-nos no livro Learning Expert. O objetivo? Transformar a forma como o conhecimento é retido. Esta é daquelas perguntas que nos assombra a todos, não é verdade? Aquela frustração de passar horas a fio a estudar e dias depois sentir que a maior parte da informação, puf, simplesmente se evaporou. Pois bem, este é o problema central que vamos desconstruir e resolver. Este gráfico mostra a realidade nua e crua. É a famosa curva do esquecimento. Reparem só na queda a pique nas primeiras 24 horas. Sem uma intervenção nossa, consciente, o cérebro começa simplesmente a descartar o que considera não ser essencial. É um processo natural de eficiência, mas é um processo que podemos aprender a controlar. Mas há boas notícias. A solução não passa por acumular mais livros ou por passar ainda mais horas a estudar. O segredo é usar a alavanca certa. Trata-se de aprender a aprender, de transformar o esforço bruto numa estratégia inteligente. Ok, a primeira fase da nossa jornada é mesmo esta: construir uma base sólida. Antes sequer de abrirmos um livro, temos de preparar o nosso cérebro para o sucesso. Pensemos nisto como o aquecimento antes de um exercício físico intenso. É fundamental. Pode parecer básico, senso comum, mas estes são os 4 pilares que não se pode negociar: sono de qualidade, hidratação, boa nutrição e exercício físico. Não são luxo. São, na verdade, a manutenção essencial para a nossa máquina de aprender, que é o cérebro. E olhem para este dado que é impressionante. Cirurgiões privados de sono cometem mais 20% de erros. 20%. Se isto acontece com profissionais altamente treinados, em tarefas que conhecem de cor, imaginem só o impacto que tem na nossa mente quando estamos a tentar absorver algo completamente novo. O descanso não é o oposto do trabalho, faz parte dele. E o timing? O timing é tudo. O nosso cérebro tem o seu próprio ritmo, com picos e vales de concentração ao longo do dia. Tentar alinhar as sessões de estudo mais exigentes com esses picos naturais, que são tipicamente a meio da manhã e ao início da noite, é como surfar a onda da nossa própria biologia. É trabalhar a favor dela, não contra. Certo. Com o cérebro já preparado, passamos ao coração do método, a aprendizagem ativa. A ideia aqui é bastante simples. É deixar de ser um receptáculo passivo de informação e passar a ser um participante ativo na construção do conhecimento. O cone da aprendizagem ilustra isto de uma forma muito clara. Lá no topo temos os métodos passivos, como ouvir uma palestra ou ler, com taxas de retenção baixíssimas. À medida que descemos para a base do cone, entramos no domínio ativo, quer dizer, discutir, praticar e o mais poderoso de todos, ensinar a outros. É aqui que a aprendizagem a sério acontece. Vejamos um exemplo muito prático. Tirar notas. Digitar num portátil tende a transformar-se numa transcrição literal, quase automática e passiva. Agora, escrever à mão, isso é outra história. Obriga-nos a processar, a sintetizar, a escolher as palavras certas, e este simples ato físico melhora drasticamente a compreensão e a memória do que foi escrito. E aqui está uma das ferramentas mais poderosas para a aprendizagem ativa, os mapas mentais. Eles usam cores, imagens, associações, envolvem ambos os hemisférios do cérebro. Em vez de uma lista linear e monótona, cria-se uma rede de conhecimento que, na verdade, imita a forma como o nosso cérebro funciona. Muito bem. Já preparamos o cérebro, já aprendemos de forma ativa. Mas como é que fazemos com que esse conhecimento fique, que perdure? A resposta está na ciência da memória. É a arte de tornar a informação permanente. O lendário Tony Buzan chamou a este gráfico o gráfico mais importante do mundo, e com toda a razão, porque ele revela exatamente aquilo que o nosso cérebro recorda durante uma sessão de aprendizagem. Isto revela 2 princípios-chave: primazia e recência. A nossa mente agarra-se com mais força à informação que é apresentada no início e no final de qualquer sessão de estudo. O grande desafio, claro, é tudo o que fica ali pelo meio. Também nos lembramos daquilo que conseguimos associar a algo que já sabemos. E, claro, lembramos do que é diferente, do que é singular. O nosso cérebro está programado para prestar atenção ao que é invulgar ou inesperado. É um fenómeno conhecido como o efeito von Restorff. Então, como é que se explora isto? Vejam só a diferença. Uma sessão de 30 minutos tem apenas um início e um fim. Mas, se a dividirmos em 3 sessões de 10 minutos, com pausas, criamos 3 picos de primazia e de recência. As pausas não são uma interrupção da aprendizagem, são uma estratégia para otimizar. E para combater diretamente a curva do esquecimento, usamos a revisão espaçada.
Este é o plano de ataque. Uma revisão dentro de 24 horas para travar aquela queda inicial abrupta, depois ao fim de uma semana, um mês, 3 meses e 6 meses. Cada revisão funciona como um sinal para o cérebro de que isto é importante, movendo a informação para a memória de longo prazo. Bom, já vimos como preparar o cérebro, como aprender ativamente e como fazer a informação perdurar. Agora, vamos juntar todas as peças e olhar para a jornada da aprendizagem como um todo. É absolutamente fundamental perceber que aprender não é uma linha reta a subir. Esta curva mostra um momento que todos nós conhecemos, o chamado vale do desespero, quando a confiança cai a pique ao percebermos o quanto ainda nos falta aprender. Reconhecer este vale como uma parte normal e expectável do processo é o primeiro passo para o superar. E esta é, talvez, a mensagem final mais poderosa de todas. Ninguém nasce a saber aprender. Não é um dom. É um conjunto de estratégias e de hábitos que qualquer pessoa pode desenvolver e aperfeiçoar. É uma habilidade. E a questão final é esta. De todas as ferramentas que vimos, as pausas estratégicas, os mapas mentais, a revisão espaçada, qual será a primeira a ser posta em prática? A mestria na aprendizagem não começa com um grande salto, começa simplesmente com o primeiro passo.